Toda história que muda uma vida começa com algo pequeno demais para ser percebido. No caso dele, foi uma notificação, um simples alerta vibrando na lateral do celular, exatamente às 2h11 da madrugada, quando as ruas estavam vazias demais e a mente começava a oscilar entre foco e exaustão. Ele estava acostumado a pedidos improváveis, clientes apressados, distâncias absurdas e madrugadas intermináveis, mas nunca tinha visto uma corrida como aquela. O aplicativo abriu sozinho, como se tivesse recebido uma ordem externa que não veio de nenhum ser humano. E um endereço sem bairro, sem referência e sem retorno apareceu diante dos olhos cansados do motoboy. O valor oferecido era alto demais, quase ofensivo, como se tentassem comprar não apenas o serviço, mas a presença dele. A sensação incômoda começou ali, no instante em que percebeu que a corrida só podia ser aceita por ele, não por outro entregador, não por alguém mais próximo, como se o sistema soubesse exatamente onde estava, exatamente para onde ele olhava e exatamente o quanto precisava daquele dinheiro. A urgência da madrugada parecia empurrá-lo para frente, e a ideia de recusar não passou pela sua mente. Talvez por necessidade, talvez por curiosidade, talvez porque algo naquela entrega sussurrava que jamais voltaria a aparecer para outra pessoa. E aceitar significava, de alguma forma, antecipar um destino. Quando confirmou o pedido, o mapa girou uma única vez, como uma bússola enlouquecida, tentando se fixar em um ponto que não deveria existir. O motoboy sentiu o estômago afundar. O endereço se estabilizou por fim, apontando para uma área onde o GPS geralmente falhava. Um conjunto de ruas antigas que não recebiam manutenção há anos. Lugares onde o silêncio parecia mais pesado do que o concreto das paredes. Ele acelerou a moto, tentando afastar o desconforto, repetindo para si que era só mais um trabalho. Mas enquanto avançava, a vibração no bolso não parava. Notificações sem remetente, alertas sem som, mensagens sem texto. Era como se algo, do outro lado daquela entrega, acompanhasse cada metro que ele percorria. E quando finalmente desligou o motor no endereço indicado, a rua estava tão quieta que parecia não ter sido pisada por um ser humano há muito tempo. Nem luzes, nem janelas, nem cães distantes. Apenas o ar parado de um lugar que não espera visitantes. Ele desceu da moto, respirou fundo e, pela primeira vez na noite, sentiu que havia entrado em um território que não pertencia aos vivos. O que ele não sabia é que, a partir daquele instante, a entrega já havia sido aceita. Não pelo aplicativo, não pelo cliente, mas por algo que esperava por ele muito antes daquela madrugada e que não deixaria que ele saísse dali sendo o mesmo homem que chegou. O primeiro sinal de que algo estava errado não veio do endereço distante, nem do valor anormal oferecido pela corrida. Veio da impossibilidade técnica. O motoboy sabia exatamente como seu celular se comportava quando a internet caía. A tela congelava. Os comandos não respondiam e o aplicativo fechava sozinho. Mas naquela noite, quando o símbolo de sem conexão piscou no canto superior, o mapa não travou. Ele mudou. O aplicativo abriu uma nova janela, como se tivesse recebido dados que não vinham de nenhuma rede visível, e uma notificação expandiu-se sozinha no centro da tela. Entrega prioritária, aceite imediato. A frase parecia escrita de forma apressada, sem o padrão usual da plataforma. Não havia identificação do cliente, não havia rota alternativa, não havia confirmação de pagamento. Apenas um botão luminoso pulsando em vermelho, como se estivesse chamando por ele. O motoboy hesitou por alguns segundos, desconfiando de um erro no sistema. Mas o botão brilhava com uma intensidade estranha, como se estivesse prestes a desaparecer se ele não confirmasse naquele exato instante. Então, algo ainda mais inexplicável aconteceu. O celular vibrou forte na mão dele, uma vibração contínua, que não se parecia com nenhuma notificação comum. Era mais longa, mais profunda, como se fosse um alerta interno vindo da própria estrutura do aparelho. E no meio da vibração, ele ouviu um som abafado, quase inaudível, como um ruído baixo transmitido direto pelo alto-falante inferior. Não era voz,
Não era mensagem. Era algo mais parecido com uma respiração curta, como se houvesse alguém próximo demais ao microfone. O motoboy estremeceu e olhou ao redor. Nada além da rua silenciosa e das luzes amareladas dos postes. O vento estava parado, as janelas fechadas, os carros imóveis. A madrugada parecia suspensa, esperando que ele decidisse o que fazer com aquele botão pulsante. Ele tentou recusar, mas o aplicativo se recusou a fechar. O comando não funcionou. A tela voltou ao mesmo estado. O botão continuava lá, como se tivesse raízes na memória do aparelho. E foi então que algo ainda mais estranho aconteceu. O botão mudou de cor. A luz vermelha se tornou amarela, depois branca, depois azul, e quando alcançou um tom pálido, quase acinzentado, o motoboy sentiu um arrepio atravessar a pele, como se aquela cor estivesse diretamente conectada a um incômodo físico. Era uma luz que não deveria existir ali, uma tonalidade que ele nunca tinha visto em nenhum outro aviso da plataforma. Uma luz que parecia o reflexo de algo subterrâneo, algo que não fazia parte daquele mundo. Contra o próprio instinto, ele tocou o botão. A vibração cessou no mesmo instante, como se o aparelho tivesse finalmente recebido a resposta que esperava. A tela escureceu por um segundo, e quando voltou, a corrida estava registrada como aceita. Não havia nome do cliente. Não havia detalhes adicionais. Apenas o endereço sem bairro, flutuando no mapa como um ponto isolado em uma cidade que o motoboy achava conhecer. Ele tentou tocar para ver a rota, mas o celular travou. E então, de maneira abrupta, o mapa se expandiu sozinho, como se estivesse sendo atualizado por uma força externa. Linhas surgiram no trajeto. Ruas que antes não apareciam no GPS começaram a se formar digitalmente, como se a cidade estivesse sendo redesenhada em tempo real. Quando o sistema finalmente estabilizou, o motoboy percebeu um detalhe que fez seu coração acelerar. O aplicativo mostrava o símbolo de conexão normal, mas o celular ainda estava sem internet. Como se alguém tivesse fornecido aqueles dados diretamente ao aparelho, sem rede, sem torre, sem satélite. Como se alguém estivesse esperando que ele dissesse sim. E agora, não havia mais como voltar atrás. Nada prepara alguém para a sensação de entrar em um lugar que não deveria existir. Quando o motoboy saiu da avenida principal e seguiu pela rota indicada pelo GPS, aquela rota que só aparecia quando a conexão caía, o mundo ao redor começou a mudar de forma tão sutil que parecia alucinação. As ruas, antes iluminadas por postes modernos, passaram a ser cortadas por lâmpadas antigas, com fios expostos e luz amarelada que piscava em intervalos irregulares. Era como atravessar uma fronteira invisível entre duas épocas, entre dois mundos. A moto avançava com dificuldade. O asfalto estava gasto, com rachaduras largas, como se dezenas de anos tivessem passado em apenas algumas quadras. As fachadas das casas pareciam abandonadas, mas havia nelas um detalhe que o incomodou mais do que a ruína. Eram todas diferentes umas das outras, como se cada residência pertencesse a um tempo, um estilo e uma história separados. Nada ali formava unidade. Eram construções que pareciam ter sido arrancadas de cidades distintas e colocadas lado a lado sem explicação. O mais estranho é que o GPS insistia que aquelas ruas não existiam. A cada curva, o mapa trepidava, girava e tentava recalcular como se estivesse tentando se adaptar a um espaço que não reconhecia. Às vezes, desaparecia por alguns segundos. Quando voltava, a rota estava sempre mais truncada, mais profunda dentro daquele setor esquecido. O motoboy tentou retornar ao caminho anterior, mas a rua pela qual ele havia entrado já não estava mais atrás dele. No lugar, havia apenas uma sombra longa de um muro que ele jurava não ter visto. A moto começou a falhar, como se o ar estivesse mais pesado, mais denso, interferindo na queima do combustível. O motoboy apertou o guidão, respirou fundo e tentou ignorar o pensamento que começava a se formar. E se aquele bairro só existia quando alguém aceitava um pedido específico? E se ele estava naquele momento rodando por uma parte da cidade que não aparecia para mais ninguém? Mas foi ao passar por um cruzamento que algo realmente quebrou sua lógica.
Havia uma casa com todas as luzes apagadas, mas na janela superior, uma cortina mexia lentamente. Não havia vento. A noite estava completamente parada, como se tivesse sido suspensa. A cortina se movia com a mesma cadência de uma respiração. Ele reduziu a velocidade, tentando ver se havia alguém ali. A cortina parou repentinamente, no exato instante em que ele olhou diretamente para ela, como se tivesse percebido. A icônica luz da moto iluminou uma placa de rua poucos metros adiante. O metal estava corroído, mas ainda dava para ler metade do nome. A outra metade tinha sido arranhada, como se mãos tivessem raspado o que estava escrito. Aquilo fez o motoboy acelerar novamente, sentindo o coração bater no pescoço. Quanto mais avançava, mais aquela sensação de deslocamento se intensificava, como se o bairro estivesse se ajustando ao redor dele, se reorganizando conforme ele se movia. Casas apareciam onde antes havia muros. Árvores antigas surgiam entre calçadas que antes estavam limpas. Era como se o espaço estivesse respirando junto a cada movimento da moto. Mas a confirmação de que aquele lugar não era comum veio quando ele parou no endereço indicado. A rua simplesmente terminava em um beco sem saída. Não havia casas numeradas ali, não havia caixa de correio, não havia nada. E justamente no momento em que desligou o motor, o GPS vibrou sozinho e exibiu a mensagem que faria qualquer pessoa recuar. Você chegou. Entrega pronta para retirada. Era uma frase que ele nunca tinha visto antes. A entrega não era para ser deixada ali. Era para ser retirada ali. Como se algo naquele bairro o estivesse esperando. Como se a correria tivesse sido criada apenas para atraí-lo até aquele ponto exato. Ele desceu da moto devagar, sentindo os ossos pesarem. E antes que pudesse pensar em sair dali, a escuridão ao fundo do beco se moveu. Não como um animal, não como uma pessoa, mas como se uma parte da própria sombra tivesse mudado de lugar, observando-o em silêncio absoluto. A noite, que até então parecia apenas estranha, enfim, mostrou que tinha intenção. A primeira coisa que o motoboy percebeu quando colocou o pé no chão foi o silêncio. Não o silêncio comum da madrugada, mas um silêncio que parecia ter peso, como se cada som tivesse sido arrancado do ar antes de existir. Ele caminhou alguns passos, tentando entender se havia algum número, algum portão, qualquer sinal da casa que deveria estar ali. Mas o beco estava vazio. Apenas as paredes frias, um poste antigo inclinado e um vento parado que, paradoxalmente, parecia observar. Foi então que ele olhou para trás. O coração acelerou de imediato. A rua pela qual ele tinha vindo não estava mais visível. No lugar, uma névoa densa, baixa, semelhante à fumaça, bloqueava a visão. Não havia barulho de motor, não havia eco dos pneus. Não havia qualquer vestígio de que ele tinha passado por ali segundos antes. Tudo parecia apagado. E quando virou novamente para a frente, algo mudou. A casa estava lá. O que antes era apenas um beco vazio, agora tinha uma estrutura alta e estreita, como se tivesse emergido do chão silenciosamente enquanto ele desviava o olhar. Não era possível que ele não tivesse visto aquilo antes. Não era discreta, não era pequena e definitivamente não se misturava com o ambiente. Era uma construção antiga, de madeira escura, com paredes tão verticais que pareciam desafiar a gravidade. A porta não tinha maçaneta, as janelas não tinham vidro, e as tábuas da fachada pareciam absorver a luz, não refletir. O motoboy recuou um passo. A casa estava posicionada de forma tão abrupta, tão antinatural, que parecia ter sido colocada ali apenas para aquele instante. Que a sensação de que ela não existia segundos antes se tornou inescapável. O ar ao redor ficou mais frio. A camisa grudou nas costas, e sem qualquer aviso sonoro, a tela do celular acendeu dentro do bolso. Ele tirou o aparelho com hesitação. O aplicativo mostrava uma única frase: entregar aqui. Mas havia algo ainda mais perturbador. O endereço na tela não correspondia ao local geográfico. Era como se o aplicativo tivesse reconhecido a casa, mas não a rua. Como se a casa existisse sem coordenadas. Um ponto fixo em um mapa que não deveria ter sido capaz de renderizá-la. O motoboy engoliu seco.
A porta se abriu. Não completamente. Apenas alguns centímetros. O suficiente para permitir uma fresta estreita, onde uma escuridão profunda parecia se mover sutilmente, como poeira flutuando em um raio de luz inexistente. Não havia barulho de dobradiças. Não havia respiração vinda de dentro. A porta simplesmente se afastou de si mesma, como se a casa tivesse pulmões e tivesse decidido inspirar. Ele sentiu todos os instintos gritarem para ir embora, mas naquele mesmo instante, o motor da moto deu um estalo, como se alguém tivesse desligado a ignição artificialmente. O painel apagou e a sensação de estar completamente sozinho desapareceu. Agora havia algo mais ali, algo que ocupava o espaço entre as paredes daquela casa e o céu estreito do beco. O motoboy deu um passo à frente sem entender se aquilo era decisão própria ou outra coisa agindo dentro dele. A porta se abriu mais um pouco, como se respondesse ao movimento. A casa não parecia abandonada, nem habitada. Parecia consciente. E quando ele finalmente se aproximou da soleira, algo que estava além da escuridão se moveu rápido demais para ser visto com clareza. Não era humano, não era animal, não era sombra, era presença. Uma presença que se recolheu para dentro ao sentir que ele estava prestes a atravessar. Por um instante, o motoboy pensou em voltar, mas antes que desse meio passo, o celular vibrou novamente com força e uma nova mensagem apareceu. Já estamos esperando. Ele não estava sendo convidado, estava sendo chamado. O motoboy permaneceu parado diante da porta entreaberta, tentando entender se o que sentia era medo, curiosidade ou uma combinação sufocante dos dois. A casa parecia observar. A escuridão atrás da fresta parecia pulsar com um ritmo lento, como se algo lá dentro estivesse respirando no mesmo compasso do seu nervosismo. Ele então olhou para a mochila térmica pendurada nas costas, apenas para encontrar algo que não deveria estar ali. A mochila estava mais pesada, não muito, mas o suficiente para que ele sentisse a diferença imediata. O peso era familiar, como se tivesse colocado um pacote recém-retirado, mas ele sabia, com absoluta certeza, que não havia recebido nada naquela noite. Ele tirou a mochila do ombro devagar, como se estivesse prestes a revelar uma verdade que não queria enxergar. Abriu o zíper com mãos trêmulas. A caixa estava lá, pequena, envolvida em papel grosso, lacrada com um tipo de fita escura que ele não reconheceu. O material parecia antigo, quase artesanal, como algo embalado décadas antes. Ele passou os dedos pelas bordas e sentiu uma textura fria, muito mais fria do que o ambiente ao redor. Era como se a caixa tivesse sido deixada no gelo por longas horas, e então percebeu algo que fez o estômago afundar. A parte interna da mochila estava úmida, mas não era água. A umidade tinha um cheiro indefinível, metálico, que lembrava ferrugem, mas sem a aspereza. Era suave, quase doce. Ele fechou o zíper de imediato e apertou a mochila contra o peito, como se o simples fato de ver o objeto tivesse liberado algo no ar. O celular vibrou. Outra mensagem. Entrega iniciada. Ele não tinha escaneado o código, não havia confirmado retirada, não tinha tocado em nada além da caixa que alguém ou alguma coisa colocara ali sem sua percepção. O motoboy tentou respirar fundo, mas o ar começou a parecer mais denso, como se a casa tivesse alterado a pressão ao redor dele. Tudo naquele beco parecia se ajustar silenciosamente para que ele continuasse. Ele olhou para cima. As janelas invisíveis, as paredes que absorviam luz, a porta que se abria cada vez mais. E um pensamento surgiu, tão incômodo quanto inevitável. Se a caixa estava ali, foi porque a casa permitiu. Como se aquele objeto tivesse sido criado para ser entregue apenas por ele. A sensação de ser observado se intensificou ao ponto de se tornar física. Algo dentro da casa estava próximo da porta, observando com a mesma expectativa de um cliente aguardando sua encomenda. A caixa pulsou. Foi sutil, quase imperceptível, mas ele sentiu, não por movimento, mas por temperatura. A caixa esquentou de repente, como se houvesse algo vivo dentro dela reagindo ao toque da sua mão. Ele arquejou,
quase deixando o objeto cair. O calor desapareceu tão rápido quanto surgiu. Era como se a caixa tivesse reconhecido seu contato e respondido. A tela do celular acendeu de novo. Desta vez a mensagem era diferente. O que foi entregue a você não deve ser devolvido. A frase carregava uma gravidade que o motoboy não conseguia explicar. Um aviso, uma ordem ou uma profecia. Ele olhou novamente para a caixa e percebeu que algo estava errado com o lacre. A fita escura parecia se mover, como pequenos fios vivos tentando se ajustarem na superfície. A porta da casa se abriu mais 1 centímetro, como se fosse um convite ou uma exigência silenciosa. O motoboy segurou a caixa com mais força. Ele sabia que algo estava profundamente errado, mas também sabia que, naquele instante, recuar já não era uma opção. Aquela entrega, que ele não lembrava de ter recebido, já tinha feito sua escolha. E agora esperava a dele. Ao cruzar a porta, o motoboy sentiu imediatamente que a temperatura do ar mudava. Era como entrar em outro clima, outra estação, outro tipo de existência. Não havia cheiro de madeira antiga, nem poeira acumulada, o que seria esperado em uma casa daquele aspecto. Em vez disso, havia um odor frio e neutro, semelhante ao de um hospital vazio durante a madrugada. Um ar que parecia nunca ter sido respirado por ninguém. Ele deu 2 passos para dentro e o mundo se alongou. O corredor à sua frente era impossível. A planta externa da casa não comportava aquele espaço. Do lado de fora, a estrutura tinha no máximo 3 metros de profundidade, mas ali dentro, o corredor se estendia por talvez 15, 20 metros, talvez mais. O chão era feito de madeira escura, mas não rangia. A superfície parecia nova demais, lisa demais, como se tivesse sido polida há minutos. As paredes, por outro lado, eram estreitas, quase próximas demais ao seu corpo, criando um aperto constante, um convite à claustrofobia. A porta atrás dele se fechou, não com força, não com estalo. Ela apenas se encostou de forma silenciosa, como se estivesse obedecendo à lógica daquele lugar. O motoboy girou para tentar abri-la novamente, mas não havia mais maçaneta do lado de dentro. Apenas uma superfície lisa, contínua, que se misturava ao resto da parede, como se a porta nunca tivesse existido. A caixa na sua mão pesou mais. Ele observou o objeto, esperando algum sinal, algum movimento. Nada. O lacre escuro permanecia imóvel, como se estivesse adormecido outra vez. E mesmo assim, a sensação de que ele carregava algo que não queria ficar ali, e ao mesmo tempo não queria sair dali, se intensificava. O motoboy caminhou, sentindo o piso absorver o som dos próprios passos. Até o eco parecia inexistente. A casa recusava reverberar qualquer ruído, como se quisesse guardar para si tudo o que acontecia dentro dela. A cada metro, o corredor mudava sutilmente. A altura do teto variava. As tábuas ficavam mais estreitas. A iluminação natural inexistente parecia ser substituída por uma claridade fraca, que surgia do próprio ar. Era como andar dentro de um lugar que imitava uma casa, sem nunca ter sido uma. Ele parou no meio do corredor quando percebeu algo terrivelmente errado. Não havia portas, nenhuma. Aquela estrutura não tinha quartos, não tinha cozinha, não tinha escada, não tinha janela. Era apenas um caminho linear e interminável que levava a lugar nenhum. Ou talvez a um único lugar. O fim. Mas o fim parecia se afastar cada vez que ele tentava se aproximar. A perspectiva não fazia sentido. Ele caminhava, mas o ponto distante permanecia sempre no mesmo lugar, como se estivesse preso em um truque visual que não desaparecia. Ou pior, como se o corredor estivesse crescendo à medida que ele avançava. O motoboy respirou fundo, tentando controlar o pânico. A caixa esquentou outra vez. Desta vez, de forma mais contínua, como se reagisse ao ambiente. Ele apertou o passo. A luz diminuiu. A sombra se adensou. O corredor parecia estreitar-se ao redor dele, e por um instante, ele sentiu que a casa respirava. Não como algo vivo, mas como algo que se expandia e se contraía de acordo com seu movimento. Um som finalmente surgiu. Um estalido suave vindo de muito mais perto do que deveria.
Ele virou-se de imediato e viu. As tábuas do chão atrás dele estavam afastadas. Uma fina linha negra se movia entre as fendas, como se algo deslizasse por baixo dos seus pés, acompanhando cada passo, tão rente à superfície que parecia sentir sua presença. Ele recuou. O movimento sob o chão recuou também. A casa não estava apenas observando. Ela estava respondendo. O corredor ficou mais estreito. A claridade diminuiu mais uma vez, e a sensação de que algo se preparava para subir pelas tábuas fez o motoboy apertar a caixa contra o peito como se fosse um escudo. Quando olhou para frente novamente, o fim do corredor havia mudado. Agora havia uma porta lá. Uma porta que não estava ali segundos antes. Uma porta entreaberta. E da fresta vinha um som suave, ritmado, como alguém respirando no escuro. O motoboy ficou imóvel diante da porta recém-aparecida, observando a fresta estreita que deixava escapar uma respiração lenta e profunda. Não era o som de um animal, tampouco de um ser humano adormecido. Era um ritmo calculado, constante, como se a entidade do outro lado estivesse respirando de propósito, apenas para que ele ouvisse. O ar que saía de dentro era frio, quase congelante, e parecia espalhar-se pelo corredor como um aviso silencioso. Ele deu um passo cauteloso para a frente, sentindo o piso vibrar levemente sob o peso da própria decisão. A porta não se moveu, mas a fresta pareceu escurecer, como se algo estivesse se aproximando dela pelo interior. Não era possível ver forma nenhuma, mas a sensação era tão física quanto uma mão pousada na nuca. A caixa que carregava ficou mais pesada outra vez, como se tentasse se afastar daquele lugar, como se estivesse reagindo ao que estava por vir. O motoboy aproximou-se ainda mais, motivado tanto pelo medo quanto pela necessidade de entender o que estava enfrentando. A respiração atrás da porta aumentou, ficando mais marcada, mais próxima. O ar frio intensificou-se, e um cheiro estranho começou a escapar pela abertura. Não era podre, não era metálico, não era químico. Era um odor que parecia antigo demais para ser identificado, como se viesse de um lugar sem nome. Quando estendeu a mão para tocar a porta, ela respondeu antes que seus dedos chegassem perto. A madeira vibrou. Um som grave percorreu a superfície, como se algo enorme estivesse encostando-se do outro lado. O motoboy recuou de imediato, tropeçando no próprio pé, tentando manter a caixa firme. Seu coração batia tão forte que por um instante ele teve a impressão de que o corredor inteiro pulsava junto. E então aconteceu. A luz, aquela claridade fraca que iluminava o corredor sem fonte visível, se retraiu em direção às paredes, como água puxada por um ralo. A escuridão assumiu o centro do espaço. A porta chacoalhou levemente. Um olho surgiu na fresta. Não era propriamente um olho, mas um espaço circular de luz invertida, como se alguém olhasse para ele através de um orifício que não existia momentos antes. Não havia cílios, pupila ou cor. Era apenas uma abertura viva, com profundidade demais para ser real. Ele sentiu uma pressão no peito, como se aquele olhar o empurrasse para trás sem tocá-lo. A caixa esquentou de forma abrupta, tão quente que ele quase a deixou cair. O motoboy abraçou-a contra o peito, tentando conter o pânico crescente. E foi então que percebeu algo terrivelmente claro. A entidade não estava interessada na porta, estava interessada na caixa. A respiração ficou mais acelerada, aproximando-se da fresta com uma fome que era impossível ignorar. O olho desapareceu de repente, como se tivesse se fechado. Mas o som que veio em seguida fez a espinha do motoboy gelar. Havia alguém, ou algo, correndo sob as tábuas do corredor, indo na direção dele. Rápido, preciso, como um predador silencioso que acabara de receber um sinal. Ele deu vários passos para trás, preparando-se para correr ou se defender, embora não tivesse ideia de como enfrentar algo que nem ao menos era visível. As tábuas vibraram mais forte. A porta abriu um pouco mais, e uma sombra fina escapou por baixo dela, estendendo-se pelo chão como um braço que procurava algo específico. O motoboy prendeu a respiração. A sombra parou exatamente onde ele estava momentos antes e fez um movimento que jamais esqueceria. Ela ergueu a ponta, como se tivesse cheirado o chão,
como se tivesse encontrado um rastro. O corredor ficou silencioso, tão silencioso que o som do próprio coração parecia alto demais. Ele recuou mais um passo e a sombra moveu-se novamente. Desta vez mais rápido, mais determinada, como se tentasse antecipar seu próximo movimento. O motoboy entendeu sem necessidade de palavras. A entidade não estava esperando que ele abrisse a porta. Ela estava procurando uma forma de sair. E tinha acabado de encontrar o caminho. O motoboy fugiu da sombra que serpenteava sob as tábuas, avançando pelo corredor com passos rápidos e desordenados, tentando manter a caixa firme contra o peito. O som da entidade o perseguia em silêncio, como se cada movimento dela ecoasse apenas dentro da mente dele, não no ar ao redor. O corredor parecia mais estreito agora, e cada metro percorrido dava a sensação de caminhar dentro de um túnel vivo. Quando finalmente alcançou a porta que surgira no fim do corredor, ele a empurrou com força, esperando encontrar algum ambiente que ao menos lembrasse o interior de uma casa. Uma sala, um quarto, qualquer coisa reconhecível. Mas o que encontrou fez seu estômago afundar. Era o mesmo corredor, exatamente o mesmo. As mesmas tábuas, a mesma luz fraca, o mesmo comprimento impossível. Ele recuou, confuso, tentando entender se alguma porta secundária existia atrás dele. Quando olhou novamente pela abertura, percebeu que não havia porta nenhuma. O espaço às suas costas já era o próprio corredor repetido, como se o ambiente tivesse se reescrito a partir da sua decisão de atravessar. Ele decidiu caminhar, lutando contra o impulso de correr. Cada passo era acompanhado por uma sensação estranha, como se estivesse andando dentro de um espaço que se ajustava ao redor de seus pés. As paredes pareciam se aproximar e se afastar, sutis demais para serem consideradas movimento, mas perceptíveis o suficiente para deixá-lo em alerta constante. A caixa pesou outra vez. Agora não era apenas calor, era vibração. Pequenas pulsações ritmadas, como batimentos cardíacos. O motoboy a segurou com mais força, tentando impedir que o pânico dominasse seu pensamento. O objeto estava reagindo ao ambiente, ou talvez ao que estava se aproximando. Foi então que ele percebeu o padrão. Toda vez que ele olhava para frente, o corredor permanecia igual. Mas quando desviava os olhos por um segundo, para o chão, a caixa, a parede, algo mudava no espaço. Às vezes, uma tábua parecia nova, polida. Em outras, uma rachadura surgia onde não havia nenhuma antes. O corredor respondia ao olhar dele. Ele moldava-se à sua percepção como se estivesse sendo criado em tempo real, mas o pior ainda estava por vir. Num momento de descuido, o motoboy desviou o olhar para trás apenas por um instante, esperando ver o corredor que havia percorrido. Mas não encontrou aquilo. Em vez disso, viu uma porta que não estava ali antes. Ela tinha a mesma aparência da porta anterior, madeira escura sem maçaneta, mas desta vez estava completamente fechada. E sobre a madeira havia algo escrito. Seu nome. Ele congelou. A caligrafia não parecia feita por mãos humanas. As letras eram longas, esticadas, quase esculpidas na madeira, como se unhas tivessem cavado o nome até sangrar a estrutura. O motoboy deu um passo hesitante na direção da porta, como se sua mente precisasse confirmar o que estava vendo. Mas antes que chegasse mais perto, a caixa vibrou com tanta força que fez sua mão tremer. Ele recuou. A porta se abriu. Da escuridão profunda do cômodo que se revelava, algo se movia com lentidão, como se estivesse emergindo de um líquido espesso. Não era uma forma definida. Não era uma figura reconhecível. Era uma soma de sombras que se contorciam, tentando se organizar em algo funcional. Como se estivessem treinando movimentos humanos, ensaiando articulações que não lhes pertenciam. O motoboy tentou correr para longe, mas quando virou o rosto para frente, encontrou o mesmo cômodo diante de si, repetido mais uma vez. A mesma porta, o mesmo nome, a mesma escuridão ativa em seu interior. O corredor não apenas se repetia, ele o duplicava. Ele o envolvia em múltiplas versões de si mesmo, cada uma mais distorcida que a anterior,
como se estivesse testando o motoboy, avaliando sua resistência, seu medo, sua capacidade de continuar. A caixa vibrou novamente, desta vez emitindo um som abafado, quase um chamado. O motoboy entendeu uma coisa com clareza aterradora. Não era apenas a entidade que se movia entre os cômodos. A própria casa estava tentando aproximá-lo de alguma coisa. Algo que já sabia seu nome e que estava cada vez mais perto de encontrá-lo. O motoboy encostou-se na parede estreita do corredor, tentando controlar a respiração enquanto o espaço ao redor continuava a se distorcer de maneira quase imperceptível. A caixa em suas mãos vibrava com intensidade crescente, emitindo um calor que variava como febre, às vezes brando, às vezes tão intenso que queimava a pele através do tecido. Ele percebeu, enfim, que aquela vibração não era aleatória. Era resposta. Resposta ao ambiente. Resposta ao movimento da entidade. Resposta a ele. Ao olhar para a caixa, notou que o lacre escuro, antes rígido como resina, agora mostrava pequenas rachaduras vivas, como se estivesse sendo pressionado de dentro. O motoboy prendeu a respiração. Não queria abrir aquilo. Não deveria abrir aquilo. Mas o objeto pulsava como um coração que queria nascer. Ele tentou virar a caixa, talvez encontrar algum selo, algum código, alguma marca que indicasse de onde veio. Nada. A superfície parecia absorver luz, como se não existisse sob o toque humano. O corredor repetitivo ao seu redor ficou mais silencioso. Era o tipo de silêncio que tinha intenção, como se a casa estivesse aguardando. Ele sentiu o ar ficar pesado, espesso, quase líquido. A caixa respondeu com uma vibração tão forte que se soltou de suas mãos por um breve instante. Ele agarrou o objeto de volta, mas desta vez sentiu algo diferente. O interior parecia se mexer. Não era um movimento aleatório de algo sacudido. Era uma tentativa de deslocamento. Algo lá dentro tentava alcançar a superfície. O motoboy apertou os dedos em volta da embalagem, como se pudesse conter o movimento apenas com força humana. Mas foi nesse instante que ouviu um som vindo de dentro da caixa. Um som que não deveria ser produzido por algo inanimado. Um som úmido, ritmado, semelhante ao atrito de carne contra madeira. Ele recuou instintivamente, sem saber se deveria jogar a caixa longe ou segurá-la com mais força. A luz fraca do corredor piscou. A caixa pulsou. E então, pela primeira vez, algo dentro dela respondeu ao ambiente externo com uma intenção clara, uma batida, como um soco interno. O motoboy deixou escapar um grito abafado. O impacto foi pequeno, mas suficiente para fazê-lo entender que a coisa lá dentro estava ficando forte demais para permanecer contida. Ele olhou para o corredor, procurando alguma saída, alguma porta que não repetisse a si mesma, algum caminho que não o levasse de volta ao mesmo ponto. Mas o corredor parecia se estreitar à medida que ele pensava em fugir, como se antecipasse sua intenção. Uma segunda batida veio mais forte. A caixa expandiu levemente por uma fração de segundo, como se a coisa dentro dela tentasse tomar forma. O motoboy sentiu o cheiro estranho intensificar-se no ar, agora mais forte, mais nítido, lembrando algo orgânico que deveria estar morto, mas não estava. E então, pela primeira vez, ele ouviu algo semelhante a um som articulado vindo de dentro da caixa. Não era uma palavra, não era um grito. Era algo entre um gemido e um chamado. Algo que não queria sair, mas queria ser reconhecido. Ele recuou, pressionando a caixa contra o peito, tentando impedir o inevitável. Mas o corredor reagiu. As paredes vibraram. As tábuas do chão tremeram. A porta com seu nome se abriu mais um pouco, não como convite, como advertência. O motoboy sentiu o terror tomar forma concreta dentro do peito, quando percebeu a verdade que vinha tentando evitar desde o primeiro momento em que tocou o pacote. Aquilo dentro da caixa não era um objeto, não era um item esquecido, não era uma encomenda. Era parte de algo maior, algo que precisava dele para completar sua forma. E a cada segundo em suas mãos, aquilo aprendia sua temperatura, seu toque, seu ritmo. Aprendia a existir, aprendia a ser carregado por ele.
e, acima de tudo, aprendia a se mover para fora. A próxima batida não veio de dentro da caixa, veio de trás da parede, como se algo estivesse prestes a responder ao chamado. O motoboy recuou até sentir a madeira fria da parede pressionar suas costas. O corredor estava vivo. A casa inteira parecia prender a respiração, aguardando o próximo movimento dele, ou do que estava dentro da caixa. O silêncio se adensou tanto que o som do próprio coração parecia ecoar pelas tábuas, como se a estrutura estivesse ouvindo, avaliando, absorvendo cada batimento. Foi então que a voz surgiu. Não vinha da porta, não vinha do corredor, não vinha da caixa, vinha das paredes. Era baixa, áspera, arranhada, como se tivesse sido raspada de dentro da madeira por unhas invisíveis. A princípio, parecia apenas um sussurro como o vento que se infiltra por frestas antigas. Mas logo ganhou ritmo, intenção, articulação. Ela não tentou assustá-lo, não tentou se impor, tentou chamá-lo. Você. O som era impossível, não vibrava no ar, vibrava dentro do peito. O motoboy sentiu a pele arrepiar dos pés à nuca, como se a palavra tivesse sido pronunciada por algo que não tinha boca, mas conhecia a forma de uma voz. Ele apertou a caixa contra o peito, instintivamente tentando proteger-se. A madeira respondeu com leve estalo, como se tivesse entendido seu medo. Você trouxe. A frase deslizou pelas paredes como uma cobra invisível. Não era acusação, não era agradecimento, era reconhecimento. Como se o corredor inteiro tivesse passado a madrugada esperando apenas por ele. O motoboy tentou resistir ao impulso de correr, mas as pernas tremiam demais. O objeto vibrou mais forte, como se estivesse reagindo à voz lá fora. O lacre rachado pulsava, e por um instante ele pensou ver algo se mexendo entre as fendas. Uma sombra menor, frágil, tentando acompanhar o ritmo da voz maior. Não é a entrega. A frase cortou o ar como aço. É você. O corredor inteiro pareceu inclinar-se levemente em sua direção, quase imperceptível, mas suficiente para que a percepção de espaço fosse distorcida. O motoboy pressionou as costas contra a parede, mas sentiu como se o próprio material cedesse, como se estivesse sendo empurrado para dentro de uma estrutura mais profunda que o corredor em que estava. A entrega é caminho. O motoboy arregalou os olhos. Você é o destino. Ele tentou gritar por ajuda, mas sua voz morreu na garganta. O ar parecia pesado demais para carregar som humano. A casa era um organismo antigo, que só reconhecia as vozes que criava. E naquele momento, havia aprendido a usar a língua dele. A voz repetiu as últimas palavras, agora mais próximas, quase ao lado de seu ouvido. Mas ninguém estava ali. Você é o destino. A caixa vibrou violentamente, como se algo dentro dela tivesse entendido a mensagem e tentasse se libertar. O motoboy a segurou com as duas mãos, sentindo sua estrutura entortar levemente, como se o objeto estivesse crescendo. O calor voltou em pulsos, queimando as palmas das mãos e irradiando pelos braços. E então a voz mudou. Não era mais arranhada, não mais disforme. Agora imitava alguém que ele conhecia. A voz repetiu seu nome. Exato, nítido, perfeito, como se tivesse sido treinada por horas. O motoboy sentiu as pernas cederem. A sombra sob as tábuas começou a se mover novamente, agora em direção a ele. Diferente de antes, com pressa, com propósito. A voz falou uma última vez, suave, quase carinhosa. Abra. E a caixa respondeu, não com vibração, com um som de fenda rasgando. A entidade não queria o objeto, queria quem o carregava, e havia acabado de pedir que ele abrisse a porta que guardava tudo o que viria depois. O motoboy manteve a caixa firmemente entre os braços, mas já não era ele quem ditava o ritmo daquele contato. O objeto pulsava com força crescente, como se tivesse adquirido músculos, como se cada batida interna fosse o ensaio de um nascimento inevitável. O ar ao redor ficou quente e úmido, contrastando com o frio cortante que vinha do chão. A casa parecia dividir-se em dois climas opostos, um chamando, o outro contendo. A fenda no lacre, antes discreta, agora se movia como uma boca ansiosa.
O motoboy deu um passo para trás, mas o corredor se estreitou junto com ele, empurrando-o novamente para o centro. O cheiro metálico tornou-se mais forte, tão concentrado que parecia fixar-se na garganta. Ele tentou gritar novamente. Nada. A casa não permitia som humano algum, apenas o som daquilo que ela mesma produzia. A caixa tremeu. Desta vez não como antes, desta vez com intenção. Um estalo seco percorreu o interior da embalagem, como ossos se ajustando em novas articulações. A vibração se espalhou pelos braços do motoboy, fazendo seus músculos contraírem involuntariamente. Ele tentou apertar o objeto com mais força, na esperança absurda de impedir que se abrisse, mas foi inútil. A caixa abriu um dos cantos sozinha. A fenda exterior se rasgou com um som úmido, como carne sendo separada devagar por lâminas cegas. Um ar gelado escapou da abertura, tão frio que queimou a pele exposta dos dedos do motoboy. Ele fechou os olhos por um instante, como se isso pudesse proteger sua mente da visão que viria em seguida. Mas ouviu antes de ver. Um som fraco, quase infantil, mas não humano. Parecia uma tentativa de vocalização, uma sequência irregular de ruídos como se algo estivesse tentando imitar uma língua que ainda não conhecia. O motoboy abriu os olhos. Algo dentro da caixa se movia, pressionando contra o papel grosso, criando protuberâncias que apareciam e desapareciam como bolhas sob tecido. O objeto parecia tentar organizar sua própria forma, encontrando limites, testando forças. E então, uma pequena extremidade escura surgiu pela fenda. Não era dedo, não era garra, não era apêndice reconhecível. Era uma forma maleável, orgânica, que mudava sua textura a cada segundo, como se estivesse experimentando o mundo pela primeira vez. O motoboy recuou, horrorizado, e deixou a caixa cair no chão. Mas ela não caiu. Algo a segurou. A extremidade recém-nascida estendeu-se para fora e tocou o piso. A madeira respondeu imediatamente, tremendo como se tivesse sido ativada. A casa inteira reagiu. O corredor ganhou um sussurro profundo, como um coral de vozes subterrâneas celebrando um acontecimento aguardado por anos. A forma dentro da caixa começou a se arrastar para fora. Outra extremidade surgiu. E outra. Não havia simetria. Não havia forma lógica. Era como se a criatura estivesse construindo seu corpo enquanto emergia, testando configurações possíveis, escolhendo do que precisava. A caixa, agora vibrando em espasmos, parecia pequena demais, insuficiente para conter o que estava vindo. O motoboy deu um passo atrás, depois outro, mas o chão sob seus pés empurrou-o para frente com um movimento sutil, como se a casa estivesse orientando seu corpo para a posição exata em que queria que ele ficasse. Não corra. A voz ecoou novamente, desta vez vinda de dentro da caixa. Ele sentiu o frio rasgar a espinha. A criatura, como se tivesse entendido a ordem, parou de emergir por um segundo. O silêncio que se seguiu era quase reverente. O motoboy percebeu então que algo mudara na fenda inicial. Agora havia um espaço mais amplo, como um olho se formando, mas não um olho orgânico, um olho de sombra, profundo, impossível, que refletia não a luz, mas o medo dele. A criatura estava olhando para ele, não porque precisava, mas porque queria reconhecê-lo. E a caixa lentamente abriu o segundo canto, sozinha. A caixa aberta no chão parecia respirar, inflando e contraindo como se tivesse pulmões invisíveis. A criatura emergente, ainda sem forma definida, movia-se com hesitação, não por fragilidade, mas por aprendizado. Ela não engatinhava, ela imitava. Cada protuberância que surgia no corpo se moldava com mais precisão à medida que observava o motoboy. Era como se o medo dele fosse a referência principal para que aquela coisa descobrisse como existir. O olho de sombra no interior da fenda fixou-se nele. Não era um olhar físico. Era uma força que puxava sua atenção, como se a criatura tentasse mapear cada pensamento, cada tremor involuntário, cada intenção oculta. Ele recuou 2 passos, mas o corredor curvou-se levemente, inclinando-se na direção oposta, obrigando o corpo dele a se reposicionar à frente da caixa,
como se estivesse preso na mira de algo que não tinha olhos verdadeiros, mas enxergava tudo. A criatura emitiu um som agudo, uma tentativa primária de vocalização. Desta vez, porém, o ruído não era caótico, era ritmado. Parecia tentar imitar o padrão da respiração do motoboy. Ele sentiu o peito comprimir quando percebeu que a cada respiração dele, a criatura ajustava a própria pulsação, sincronizando-se com ele como se estivesse formando uma ligação inevitável. Uma nova extremidade saiu da caixa, depois outra e outra. Mas agora havia coerência. Uma anatomia começava a surgir. A criatura observava o contorno do corpo do motoboy e tentava copiá-lo, não como réplica fiel, mas como interpretação distorcida. Cada membro formado era maior, mais alongado, mais escuro que deveria ser. As juntas não dobravam no ângulo certo. As sombras entre uma superfície e outra pareciam mover-se independentemente, como se cada parte tivesse vontade própria. O motoboy, paralisado, percebeu algo ainda mais perturbador. A casa observava também. As paredes vibravam em conjunto, como se acompanhando o progresso da criatura. A luz fraca do corredor oscilava a cada novo membro que surgia, e a sombra sob o chão, aquela que o perseguira antes, aproximava-se da caixa com reverência, como se estivesse acompanhando um ritual antigo. A criatura ergueu um dos membros recém-formados e o apoiou no chão. O movimento foi lento, cuidadoso, como se estivesse experimentando o conceito de peso pela primeira vez. A sombra sob as tábuas subiu pelo membro, percorrendo-o como um líquido vivo, dando sustentação e reorganizando a forma. O motoboy engoliu em seco. A criatura não estava apenas aprendendo a existir, ela estava sendo ensinada. Você sente, eu copio. A voz não veio da criatura, não veio da casa, veio do próprio corredor. Foi pronunciada com perfeição absoluta, como se alguém tivesse roubado o timbre do motoboy e o devolvido como eco distorcido. Ele sentiu as pernas falharem. A criatura inclinou o que parecia ser uma cabeça, uma massa de sombras que tentava se moldar a um formato humanoide, e repetiu o som, agora usando o corpo recém-nascido para produzir uma versão falha da mesma frase. Você sente. Parte imitação, parte compreensão, parte fome. O motoboy virou-se para correr, mas as paredes se estreitaram num movimento instantâneo, aproximando-se e bloqueando a passagem. Ele estava preso. A criatura avançou, agora com 3 membros funcionando, arrastando-se com ruídos secos e molhados ao mesmo tempo. Cada passo parecia mais confiante, mais rápido, mais humano. Ela queria chegar até ele, queria tocá-lo, queria terminar o que a casa começara. E então a criatura parou, não por fraqueza, mas por escolha. A cabeça de sombras virou-se lentamente para a porta com o nome do motoboy gravado. O nome brilhou por um segundo com uma luz fraca e impossível. A criatura reagiu com um movimento quase reverente. Ela reconhecia o nome. Ela reconhecia o dono. E aquela porta, até então ameaçadora, parecia agora convidativa, como se fosse o lugar onde aquilo deveria continuar a tomar forma, ou terminar. A criatura mantinha o foco fixo na porta, onde o nome do motoboy estava gravado, como se aquelas letras deformadas fossem um farol chamando-a para o que viria a seguir. O corredor inteiro pareceu prender a respiração. A casa, antes apenas observadora, tornara-se cúmplice. O motoboy sentiu o ar ficar denso, carregado de algo antigo, algo que parecia reconhecer sua presença muito antes de ele chegar ali naquela noite. A porta pulsou. Sim, pulsou, não como madeira viva, mas como se algo atrás dela empurrasse, tentando alcançar o lado de fora. A superfície ondulou levemente, fazendo as sombras em torno das letras se deformarem. O nome do motoboy, antes gravado de maneira irregular, agora parecia escrito com precisão, como se tivesse sido corrigido por uma mão invisível e impaciente. Ele sentiu o estômago afundar. A criatura, mesmo incompleta, inclinou-se para a porta num gesto quase devocional. O motoboy recuou até sentir as costas baterem contra a parede fria.
A casa reagiu ao toque. A madeira tremeu sob sua pele, como se estivesse respirando junto com ele. A criatura avançou 2 passos tortos pelo corredor, o som de seus membros ainda não totalmente formados, ecoando pelo chão. A sombra sob as tábuas subiu mais uma vez, conectando-se ao corpo dela e reforçando a estrutura, como tendões improvisados. Foi então que ele percebeu algo que congelou seu sangue. A porta não guardava apenas algo que queria sair, guardava algo que o conhecia. Um som abafado veio de dentro do cômodo, profundo e longo, semelhante a uma respiração que não deveria existir naquele espaço. Mas o que realmente fez o motoboy estremecer foi o ritmo. Era o mesmo ritmo da respiração dele. Exatamente o mesmo. A criatura respondeu a esse ritmo, dobrando-se de maneira grotesca, como se estivesse sendo guiada por ele. A caixa aberta no chão, agora abandonada, tremia como se ainda tentasse participar daquele momento. O motoboy tentou desviar o olhar da porta, mas não conseguiu. As letras pareciam vibrar, chamando-o. Ele sentiu um impulso irracional, quase primitivo, de se aproximar, como se algo dentro dele soubesse que aquilo estava destinado a acontecer. Mas quando deu meio passo, a criatura reagiu de imediato. Ela imitou o movimento e o ampliou. Deu 2 passos, depois 3, aproximando-se da porta antes dele. A cabeça de sombras virou lentamente, como se estivesse encarando-o, esperando sua decisão. A casa inteira vibrou com intensidade crescente, como se estivesse impaciente. Algo atrás da porta começou a arranhar a madeira, não tentando sair, mas pedindo entrada, como se dissesse: venha completar o que falta. O motoboy apertou as mãos, tentando conter o tremor. A voz surgiu de novo, mas dessa vez não das paredes, não da casa, não da criatura. A voz veio de dentro do cômodo. Você esqueceu algo. O timbre era idêntico ao dele. Idêntico. Como se um reflexo quebrado tivesse aprendido a falar. A criatura reagiu com fervor. Estendeu metade de seu corpo em direção à porta e a madeira respondeu, cedendo milímetros. Uma fresta se abriu, deixando escapar um ar tão frio que parecia cortar a pele. Mas o que escapou junto com o frio foi uma sombra. Fina, longa, semelhante a um braço sem osso, que se estendeu até a criatura. Um toque de reconhecimento, de convocação. A criatura tremeu em êxtase, e então a sombra se moveu em direção ao motoboy. Rápida, precisa, intencional. Ele recuou, mas o corredor se estreitou, impedindo fuga. A sombra avançou, parou a poucos centímetros de seu peito e, num movimento lento e calculado, tocou o lugar onde seu coração batia. E então a porta falou novamente com sua voz. Falta o resto de você. O motoboy sentiu um frio absoluto atravessar o corpo. A sombra pressionou seu peito, não para machucar, mas para sentir, para reconhecer, para comparar. A criatura ao lado tentou imitar o gesto, erguendo um membro torto para tocar o próprio peito, como se estivesse tentando entender o que significava ser inteiro. E naquele momento, o motoboy entendeu a verdade terrível. A entrega não era um objeto. A entrega não era a criatura. A entrega não era um destino físico. A entrega era algo que faltava nele. Algo que a casa queria devolver. Algo que o nome na porta exigia completar. E a porta, cada vez mais aberta, esperava apenas que ele desse o próximo passo. A sombra que tocava o peito do motoboy recuou lentamente, como se estivesse avaliando a textura da carne, a força do coração, a resistência do corpo. Cada centímetro de afastamento parecia estudado, medido, como se fosse parte de um processo antigo e ensaiado. A criatura, ao lado da porta, imitava cada movimento da sombra com atraso de segundos, como um aluno lento observando o mestre. O motoboy tentou respirar fundo, mas o ar da casa pesava como poeira molhada. Ele olhou para o corredor em busca de qualquer coisa que pudesse lembrar saída. Uma porta, uma janela, uma rachadura, uma falha no padrão. Nada. O espaço, vivo e atento, se ajustava para que ele não visse nada além do inevitável. Foi então que a superfície da porta mudou. Onde antes havia madeira antiga, agora havia algo que parecia polido, reflexivo, como vidro escuro surgindo do nada. As bordas da porta ainda eram madeira,
mas o centro transformara-se em uma superfície brilhante que refletia o corredor, ou algo parecido com o corredor. O motoboy viu a própria silhueta, mas não era ele. A imagem refletida tinha os mesmos contornos, a mesma altura, a mesma postura, mas a expressão não existia. Seus olhos no reflexo estavam completamente pretos, como buracos abertos no crânio. E ao invés de tremer de medo, a versão refletida ficava imóvel, como se estivesse esperando o momento certo para se mexer. A criatura, ao lado da porta, virou a cabeça de sombras em direção ao reflexo, como se reconhecesse ali uma forma mais interessante do que o motoboy real. A sombra sob o chão se aproximou, juntando-se próxima ao reflexo como um animal de estimação aguardando instruções. O motoboy deu um passo para trás. O reflexo deu um passo para frente. Não era invertido. Não era um espelho. Era outro ele. Um que queria sair. O reflexo ergueu o braço e a mão dele bateu na superfície brilhante da porta. O impacto não produziu som algum, mas a vibração percorreu todo o corredor, fazendo a casa tremer por um segundo. A criatura recuou como se estivesse abrindo espaço para algo maior. A porta brilhou. O reflexo abriu um sorriso que nunca pertenceria ao motoboy. A voz da porta, com o timbre dele, falou mais uma vez. Agora falta pouco. O motoboy sentiu as pernas falharem. O reflexo ergueu a outra mão e pressionou contra o vidro, como se estivesse testando a resistência. A superfície começou a rachar, não como vidro quebrando, mas como pele se abrindo, revelando uma camada mais profunda e escura abaixo. A criatura avançou um passo, posicionando-se ao lado do motoboy, como se estivesse esperando para testemunhar o nascimento da outra versão dele. Ela inclinou a cabeça de sombras, estudando o reflexo com curiosidade quase infantil. A sombra do chão subiu pela porta, delineando a silhueta do reflexo e reforçando os pontos onde ele pressionava. Era como se o corredor inteiro estivesse ajudando aquela versão distorcida a sair. E então o reflexo falou, não com a voz do motoboy, não com a voz da casa, mas com a soma das duas. Deixe-me entrar. Deixe-me completar você. O motoboy recuou outra vez. O reflexo avançou mais um passo. A superfície da porta se rasgou verticalmente, criando uma abertura estreita, suficiente para uma mão atravessar. E a mão atravessou. Não humana, não sombra, mas uma mistura das duas. Longa demais, articulada demais, escura como breu líquido. A mão tentou alcançá-lo. A criatura reagiu, não para protegê-lo, mas para auxiliar. Ela pegou a mão do reflexo e puxou com força, como se estivesse ajudando a versão distorcida a atravessar. O corredor vibrou. A casa sussurrou. A porta pulsou novamente. O reflexo estava quase inteiro do lado de fora, e o motoboy, pela primeira vez desde o início da noite, percebeu que não era apenas presa, era substituível. O reflexo puxava-se pela abertura com movimentos lentos, mas precisos. Cada parte de seu corpo atravessava a porta como se fosse feita de uma substância que não obedecia às leis do espaço. A mão esticada era apenas o início. Logo o antebraço surgiu, depois o ombro, depois metade do tronco, tudo contorcendo-se em silêncio absoluto, como se o mundo ao redor houvesse sido silenciado para que apenas aquele momento existisse. A criatura, à sua esquerda, observava com devoção crescente. Ela apoiou 2 de seus membros recém-formados no chão, inclinando o torso em direção ao reflexo, como se reconhecesse ali seu parente mais próximo. Ou pior, seu modelo final. O motoboy sentiu os pelos do corpo arrepiarem, quando percebeu que a criatura estava se moldando de acordo com a forma do reflexo, não dele. O reflexo era o destino. Ele era apenas a matéria-prima. A casa estava escolhendo quem deveria ocupar aquele corpo. A porta se alargou como carne viva, permitindo a passagem do reflexo completo. Ele emergiu inteiro, mas não igual ao motoboy. Era mais alto, mais firme. Suas articulações moviam-se com fluidez antinatural, e seus olhos, 2 esferas completamente negras, carregavam uma profundidade que parecia puxar a luz do corredor. O motoboy recuou,
O reflexo avançou. Não havia pressa em seus passos. Não havia tremor nem hesitação. Sua movimentação era estudada, elegante, como se tivesse sido treinada por alguém que passara mais tempo observando do que vivendo. O reflexo parou a poucos passos de distância, inclinou a cabeça e sorriu novamente. Um sorriso largo demais, calmo demais, feito para imitar, não para expressar. Você fez a entrega, disse a voz dele, saindo de sua própria boca, mas com entonação distorcida. Agora a casa entrega você. O motoboy tentou correr, mas o corredor torceu-se de imediato, fechando-se como músculos apertando um membro. A casa reagiu com velocidade assustadora, moldando-se ao redor para impedir sua fuga. Era como se estivesse direcionando-o para um único destino. A porta aberta atrás do reflexo. Um som profundo ecoou sob o chão, como um coração batendo. Não da criatura, não do reflexo, da casa. A estrutura inteira pulsava. Cada tábua, cada prego, cada sombra vibrava no mesmo ritmo. Um ritmo que agora imitava o do reflexo, não o do motoboy. A casa havia escolhido seu novo centro, seu novo residente, seu novo ele. O reflexo ergueu a mão e estendeu-a para o motoboy. Não como gesto de ajuda, mas de reivindicação. A criatura ao lado tocou o braço do reflexo com reverência, como se o reconhecesse como anfitrião final. A sombra sob o chão envolveu os pés do reflexo com leveza, como se estivesse saudando sua chegada ao mundo. O reflexo falou outra vez. Falta só você entrar. A porta atrás dele pulsou. A abertura era maior agora, larga o suficiente para engolir alguém inteiro. Do lado de dentro, uma escuridão viva se movia, como ondas profundas de um mar sem água. Algo ali chamava pelo motoboy não com voz, mas com memória, como se reconhecesse pedaços dele que ele próprio desconhecia. A criatura deu um passo para trás, abrindo passagem para que o reflexo se aproximasse ainda mais. Ele tocou o peito do motoboy com 2 dedos longos e frios. O toque não machucou, algo ainda mais aterrorizante. Apenas sondou, mediu, avaliou. Você não precisa ter medo, disse o reflexo. A casa vai guardar o que sobrar de você. O motoboy tentou puxar o próprio corpo para longe, mas sentiu as pernas pesarem como se estivessem afundando no chão. A sombra sob as tábuas subiu por suas panturrilhas, envolvendo-as como correntes líquidas, e ele caiu de joelhos impotente. O reflexo se ajoelhou à sua frente. A voz dele, a voz distorcida, sussurrou: tudo neste lugar nasce para substituir. A porta pulsou com força. O ar ficou espesso. O corredor se fechou. A casa havia decidido quem ficava e quem seria levado. O reflexo ajoelhado diante do motoboy segurou seu rosto com cuidado inquietante, como se estivesse explorando cada detalhe para garantir que a cópia estivesse completa. Seus dedos frios percorriam a linha da mandíbula, a curva do nariz, o contorno dos olhos. Não havia agressividade no toque, havia precisão. Era como se estivesse comparando a versão real com a versão destinada a substituí-la. Atrás deles a porta pulsava como carne viva, abrindo e fechando em intervalos irregulares, cada vez mais ansiosa. De dentro dela surgiam sussurros, não palavras reais, mas fragmentos de sons que imitavam a voz do motoboy em situações que ele nunca viveu. Risos, choros, frases soltas que pertenciam a outras versões dele, talvez de outros entregadores que também haviam sido convocados por aquela casa. A criatura, agora mais formada do que antes, aproximou-se do motoboy com movimentos desajeitados, porém decididos. Ela inclinou a cabeça, como se estivesse curiosa, como se quisesse entender o que tornava aquele rosto tão valioso. A sombra sob o chão acompanhou o gesto subindo pelas pernas do motoboy, envolvendo-o como raízes escuras que se preparavam para arrastá-lo. O reflexo finalmente falou: seu nome não é mais seu. O motoboy tentou negar, tentou afastar a cabeça, mas as mãos frias seguravam-no com firmeza. As sombras pressionavam seu corpo. A criatura imitava seus movimentos em atraso, criando um balé grotesco de reflexos fragmentados. A porta respondeu à frase com um som profundo,
como se engolisse algo. As letras gravadas, o nome dele, começaram a se desfazer, as bordas amolecendo, escorrendo lentamente como tinta diluída. O motoboy assistiu horrorizado, enquanto a identidade que o definira por toda a vida desaparecia da superfície da madeira. E como se aquilo fosse um alarme, a casa inteira vibrou. Cada tábua, cada sombra, cada rachadura do corredor moveu-se ao mesmo tempo, como se celebrasse o momento exato em que ele deixava de ser quem era. A criatura abriu a boca, ou a forma que se aproximava de uma, e soltou um som que imitava o nome deformado, repetindo-o com fidelidade monstruosa. O reflexo aproximou o rosto do dele. "Agora você é só o caminho", disse em voz baixa. "O nome fica comigo." O motoboy sentiu algo sendo arrancado de dentro dele. Não físico, não visível, mas real. Uma sensação profunda, como se seu próprio sentido de existência tivesse sido puxado por uma linha invisível, deixado para trás, guardado pela casa. A sombra subiu até suas costas, envolvendo sua espinha. Ele tentou gritar, mas a voz falhou pela terceira vez. A casa não permitia que alguém gritasse ao perder quem era. O reflexo se levantou lentamente, ainda mantendo uma mão sobre a cabeça do motoboy, como um pai segurando o filho. Ao ficar de pé, ergueu o que agora era oficialmente seu nome, e a madeira atrás dele se reescreveu sozinha, exibindo o nome em letras perfeitas e imaculadas. O motoboy sentiu um vazio interno, um buraco onde antes algo essencial existia. Ele tentou lembrar de seu nome, apenas lembrar, mas a memória escorregou como água por entre os dedos. Cada tentativa gerava um peso maior, uma confusão crescente, como se pensar no próprio nome fosse proibido naquele lugar. A criatura aproximou-se dele e tocou seu peito com um gesto lento e curioso, como se estivesse checando se o processo estava funcionando. A sombra sob o chão envolveu-os, unindo os três numa dança macabra. Foi então que a porta falou novamente. "Agora ele está pronto." A frase ecoou pelo corredor, vibrando por cada parede. O reflexo deu um passo para trás. A porta abriu-se por completo. Um vento gelado invadiu o corredor, apagando a fraca luz que ainda existia. A escuridão viva do cômodo se estendeu como um mar faminto, aproximando-se dos pés do motoboy, sondando, reconhecendo, aceitando. Ele não tinha mais nome. E a porta não aceita ninguém que ainda seja alguém. O reflexo apontou para o interior escuro com um gesto calmo. "Entre. É o único lugar que ainda te reconhece." O motoboy, agora sem nome, sem referência, sem pertencimento, foi arrastado lentamente para a porta aberta. Não pelos braços do reflexo, nem pelos membros tortos da criatura, mas pela própria casa. O chão sob seus pés inclinou-se, não como madeira que cede, mas como um músculo que se contrai, criando uma descida obrigatória. Cada fibra da estrutura parecia ansiosa para levá-lo até o interior do cômodo. A escuridão do ambiente além da porta pulsava com vida própria. Era um escuro espesso, quase líquido, que parecia respirar com um ritmo lento e profundo. Ao entrar, a temperatura caiu tão rápido que o ar queimou seus pulmões. O corredor atrás dele desapareceu, engolido por sombras que se fechavam como cortinas vivas. Ele tentou olhar em volta, mas não havia paredes, teto ou chão distinguíveis. O espaço não era um cômodo comum, era a sensação de estar dentro da mente de algo. Um lugar feito para guardar e não para abrigar. Uma prisão sem arquitetura, uma memória que existe antes de qualquer forma física. E então, começaram as vozes. Sussurros fracos no início, como lembranças distantes. Ele ouviu partes de conversas antigas, risos que reconhecia, mas não lembrava o contexto, fragmentos de frases que pareciam pertencer a uma vida que já não era dele. Cada voz vinha de uma direção diferente, e a cada vez que tentava identificar uma delas, ela se desfazia no ar como fumaça. A criatura e o reflexo não entraram com ele. Ficaram à porta, observando. O reflexo com olhos de poço sem fundo, a criatura com curiosidade ansiosa. A casa, porém, entrou inteira. O cômodo era a casa. Era onde ela guardava aqueles que tinham sido esquecidos, arrancados, substituídos. O motoboy deu um passo à frente.
A escuridão respondeu. Algo se moveu ao redor dele, não como um animal, mas como lembranças vivas, distorcidas, dançando em círculos. Ele viu imagens surgirem brevemente no ar. Sua primeira moto, um aniversário esquecido, o rosto de alguém sorrindo para ele e chamando por seu nome. Um nome que ele já não conseguia acessar. Cada imagem aparecia e se desmanchava, como se estivesse sendo comida pela escuridão. Uma voz surgiu bem perto do seu ouvido. Você não precisa lembrar. Ele virou-se rápido, mas não havia ninguém ali. O som vinha de dentro da própria escuridão, ecoando com suavidade quase maternal. Mais imagens surgiram, cenas que ele não reconhecia, como se fossem lembranças de outra pessoa, talvez de outras vítimas que passaram pelo mesmo processo. A casa misturava tudo, reorganizava tudo, até que nenhuma memória tivesse dono. A confusão tomou conta. O motoboy tentou pensar em quem era. Tentou lembrar sua própria face. Tentou imaginar sua vida fora dali. Mas era como tentar puxar fios desconectados. E cada tentativa tornava mais difícil sustentar uma identidade. O cômodo reagia como um predador paciente, aceitando cada memória solta como alimento. Ele caiu de joelhos, pressionando as mãos contra o chão inexistente. O cômodo riu. Sim, riu. Não com som, mas com vibração. A voz repetiu. Você foi entregue. Agora pertence. O reflexo, observando da porta, falou com o mesmo timbre que ele uma vez teve. Não resista. É mais fácil quando deixa de tentar lembrar. A criatura, ao lado, repetiu o som do riso como se estivesse aprendendo o gesto. A sombra sob o chão se projetou para dentro do cômodo, envolvendo as pernas do motoboy, subindo pela cintura e pelo peito, apertando tudo que ainda tentava se manter firme dentro dele. Foi então que ele percebeu a coisa mais aterrorizante até aquele momento. O cômodo não estava devorando apenas suas memórias. Ele estava substituindo-as. Imagens novas surgiam, versões alteradas da própria vida, versões onde ele nunca trabalhou como motoboy, onde nunca conheceu ninguém que amava, onde não tinha passado, nem origem, nem história. Eram memórias falsas, moldadas pela casa, oferecidas a ele como alternativa à identidade original agora arrancada. E quanto mais ele tentava rejeitar essas memórias falsas, mais as verdadeiras desapareciam. A casa não queria apenas apagá-lo, queria reescrevê-lo, queria transformá-lo em algo que pudesse guardar, algo que pudesse usar, algo que pudesse substituir aqueles que um dia foram chamados ali. A escuridão do cômodo aproximou-se de seu rosto como um toque gentil. Finalmente está ficando pronto. O motoboy tentou falar, mas nenhuma palavra saiu. Não havia mais nome para pronunciar. A casa havia começado a finalização. A escuridão ao redor dele mudou de textura. Não era mais um vazio, era um molde. O cômodo que devorava memórias agora começava a fazer o que sempre fizera com aqueles que entravam sem permissão: dar forma a algo novo. A sombra envolveu o corpo do motoboy com delicadeza cruel, como mãos invisíveis que examinavam cada osso, cada resquício de identidade que ainda resistia dentro dele. O ar pulsava como um organismo vivo, guiando o ritmo da transformação. O reflexo observava da porta, paciente, sabendo exatamente o que estava por acontecer. Já tinha passado por aquilo, ou sido criado por aquilo, e reconhecia o processo com familiaridade inquietante. A criatura, ao lado, inclinava o corpo deformado em expectativa, como um animal aguardando o nascimento de outro da mesma espécie. Dentro do cômodo, o motoboy sentiu algo sair dele. Não físico, não mental, mais profundo. Sua vontade, sua capacidade de desejar, de resistir, de recusar. A casa arrancava isso com a mesma naturalidade com que arrancou seu nome. E sem vontade, ele não era mais indivíduo. Era material, era entrega. A voz do cômodo, que não vinha de nenhum ponto específico, ecoou pela escuridão. Agora, devolvemos o que falta. O motoboy sentiu algo empurrar seu peito por dentro, algo que se expandia e ao mesmo tempo o esmagava. Não era dor comum. Era a sensação de ser preenchido por lembranças que não eram suas.
rostos que nunca viu, medos que nunca sentiu, tarefas que jamais cumpriu. A casa fazia nascer nele fragmentos de pessoas que passaram por aquele corredor, por aquela caixa, por aquele destino. Ele estava se tornando todos e ninguém. Sua visão se fragmentou. Em um momento, viu-se criança, mas não ele. Em outro, viu-se adulto trabalhando em uma profissão que jamais teve. Em outro, ouviu alguém chamá-lo por um nome que não conhecia. A casa encaixava memórias como peças de um quebra-cabeça amaldiçoado, sem se importar se completavam uma imagem coerente. Ela não queria coerência. Ela queria função, a função dele. A sombra apertou sua cabeça, moldando sua expressão. Ele tentou lutar, mas não havia mais força. Tentou lembrar quem era, mas não havia mais lembrança. Tentou pensar em fugir, mas não havia mais pensamento. A identidade final começava a se fixar como tinta que seca sobre papel. O reflexo deu um passo silencioso para dentro da escuridão. A criatura seguiu. Ambos encostaram as mãos, uma perfeita, outra grotesca, sobre o ombro do motoboy. E a casa decidiu. Uma onda de calma forçada tomou conta dele. Não era paz, era obediência pura. A voz ecoou novamente, suave como sussurro e pesada como ordem. Agora você toma o lugar. O cômodo tremeu. A casa vibrou. O corredor inteiro exalou um som satisfeito. E a transformação se completou. A sombra recuou, revelando o que antes fora um motoboy. Mas agora era algo completamente diferente. Uma figura de olhos escuros demais, postura impecável demais, respiração sincronizada com os batimentos da casa. Não havia medo em seus traços. Não havia dúvida. Ele estava pronto para assumir a função de quem veio antes. Pronto para receber a próxima entrega. Pronto para cumprir um destino que nunca escolheu. A porta do cômodo se fechou sozinha, atrás do reflexo. A criatura se arrastou para o corredor. E o novo guardião da casa, criado, moldado, substituído, deu o primeiro passo para fora da escuridão, finalmente parte do ciclo que jamais termina. A casa, satisfeita, sussurrou: ele está completo. Muito obrigado por assistir até aqui. Se gostou, por favor, se inscreva para mais. Se esse vídeo te assustou ou te lembrou de alguma história, deixe seu comentário e, se possível, deixe seu gostei. Até o próximo vídeo.